Você sabe que precisa de um tempo para você, mas sempre acaba fazendo tudo pelos outros primeiro. Essa aula não é apenas sobre técnica, ela é um lembrete de que você merece se escutar. Eu sou Marquito, artista e professor de pintura terapêutica, e essa aula é o Desperta Cor, para que você possa se permitir viver por meio das cores, fluir com leveza, com delicadeza e lembrar de cores que às vezes você tenha esquecido por conta da correria do dia a dia, por conta do automatismo da vida cotidiana. E eu quero te relembrar que é possível se reconectar com tudo isso de mais bonito que tem dentro de você. Na arte de hoje, a gente vai pintar a Magnólia, que foi a personagem que eu criei para que representasse, estivesse mais alinhada ali com os sentimentos, com as dores, com tudo aquilo que os artistas que acabam tendo resistências em se permitir viver da arte, se permitir fluir pela arte, acabam tendo. Então a Magnólia, ela representa esses artistas e essas dores. Então eu estou trazendo ela aqui hoje para que a gente possa se conectar de uma forma muito leve, se deixando fluir por meio das cores, por meio de uma pintura sem cobranças, de uma forma super delicada. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é a permissão, um espaço interno de dizer sim para si mesmo. E olha só, durante esse nosso encontro de hoje, eu vou compartilhar com vocês 3 códigos, em momentos diferentes dessa aula. Cada código desse, você vai anotar para depois me encaminhar a frase completa no direct do Instagram. E se você fizer isso, eu vou te dar um presente. Então, para conseguir ter essas 3 palavras, que vai formar uma frase, você precisa assistir essa aula completa, prestando atenção aos detalhes, porque vai aparecer em momentos bem específicos. E já anota aí o primeiro código: eu escolho. E olha só que interessante. A maioria das pessoas que acabam me procurando, elas dizem que querem aprender a pintar, mas o que falta, na verdade, não é talento nem tempo. Muitas vezes, o que acaba faltando é permissão. Permissão para tentar, mesmo sem saber qual vai ser o resultado daquilo que está iniciando. Permissão para começar, sem ter tudo pronto, sem saber exatamente quais são os próximos passos ou onde aquilo ali vai dar, mas dar o passo inicial, sabe? O primeiro caminhar. Cara, isso é tão importante. Eu vejo também que as pessoas, elas sentem falta de permissão de errar sem culpa. É como se sempre houvesse uma autocobrança, sabe? A permissão de se dedicar um tempo para si mesmas, mesmo que o mundo todo esteja gritando por produtividade, mas saber que eu tenho um espaço em algum lugar onde eu posso simplesmente ser quem eu sou, permitir que a minha arte possa fluir sem necessariamente ter que ter uma performance. E a gente aprendeu a dar conta de tudo durante muito tempo, menos da gente. Mas você pode me perguntar: "Mas Marquito, de onde vem essa falta de permissão?" E é interessante quando a gente para pensar sobre isso, porque muitas vezes essa falta de permissão vem da ideia de que autocuidado é egoísmo, porque muitas vezes você cresceu ouvindo que o seu valor está sempre em servir, em ser útil, em não incomodar. E isso acabou fazendo você acreditar que se cuidar é algo que vem por último, porque sempre os outros precisam estar à frente. Isso tudo faz a gente aprender que nem sempre, na verdade, a gente tem que colocar os outros à frente. Porque para que a gente possa, inclusive, auxiliar os outros, a gente precisa estar bem. Então, se a gente não está bem com nós mesmos, como que a gente vai ajudar alguém? Como que a gente vai auxiliar? Então, que nem quando você está no avião,
vem aquela informação de que se alguma coisa acontece, as máscaras vão cair e antes de você colocar em outra pessoa que está do seu lado, você vai colocar primeiro em você para depois colocar no outro. E isso ali já é um autocuidado, porque quando você está bem, você consegue ter, inclusive, mais consciência para poder auxiliar quem está do lado. É, uma outra coisa de onde vem esse sentimento dessa falta de permissão é também do medo de ser medíocre, sabe? Aquele medo que você tem de tentar algo novo e acaba escutando aquela voz que diz que isso tá feio, que isso não tá bom, que você começa a se perguntar por que que você tá fazendo aquilo, se você deveria estar fazendo outra coisa. Sabe aquela vozinha que vem, que tá sempre reduzindo, que tá sempre te colocando para baixo? É como se fosse errado, até mesmo você apenas tentar fazer aquilo que você tá fazendo. Outra coisa também é a rotina que vem engolindo tudo, né. Quando a gente nem percebe, você já tá ali se sentindo sufocado, sufocada. Quando você pensa em sentar para fazer algo que seja por você, você acaba já estando cansado demais até para iniciar aquilo que você gostaria, porque a rotina te consumiu demais. E assim, dia após dia, você vai se perdendo cada vez um pouquinho mais. A falta de permissão é aquela que faz com que você compre os seus materiais ali de papelaria, mas não use seus materiais de pintura que ficam guardados na caixinha, porque tem medo de gastar à toa. Sabe? Aquela borracha que você comprou, que você ganhou quando você estava lá na escola, aqueles lápis de cor que você tanto sentia vontade de pintar, mas você tinha dó e deixava ali guardadinho. Então, desde novo, a gente já percebe que essa falta de permissão ela já existia ali, que ficava ali, parecia apenas que a gente estava guardando algo porque a gente não queria utilizar para não estragar, mas é justamente aquele sentimento de falta de permissão. Até mesmo aqueles copos maravilhosos, aquelas taças que você comprou, que ficaram guardadas aí na sua casa, e que você fica esperando um momento especial. Geralmente esse momento especial é quando? Quando chegam outras pessoas, quando vem visita, como se você não merecesse comer no melhor prato, beber no melhor copo, como se você não tivesse permissão para usufruir do melhor. E é interessante também que a gente vá percebendo, por exemplo, quando você deixa a pintura que você tanto quer fazer, você acaba deixando ela ali para o final do dia, mas quando chega no momento da sua pintura, o cansaço já venceu. A falta de permissão está se mostrando aí também. Às vezes, quando você começa algo por você, aí mais se alguém precisa de ajuda e te chama, você larga tudo. Aquilo que era importante para você, você larga porque a prioridade é o quê? Aquela pessoa que te chamou, a pessoa que te pediu algo. Então, para aquela pessoa você tem tempo, mas para você você não tem tempo. Por quê? É também relacionado à falta de permissão. Essa falta de se sentir merecedor desses momentos. Os outros sempre acabam sendo prioridade, você sempre sendo deixado de lado. Também a gente consegue ver a falta de permissão quando você adia os próprios desejos, porque sempre tem alguma coisa mais urgente para fazer. Que nem quando você se programa para desenhar, para pintar, mas você sente que tem algo mais urgente para fazer no momento que você decide fazer aquilo ali. Tudo isso é falta de permissão. Então é muito importante que a gente tenha clareza, até mesmo para que a gente consiga trabalhar aquilo que muitas vezes a gente não está conseguindo perceber. E olha só, tem algumas formas que a gente pode trazer para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar e exercitar esse sentimento de permissão, para que a gente possa colocar isso em movimento. E uma dessas formas que eu acho muito interessante, eu sugiro aqui para vocês, é vocês bloquearem 15 minutos do seu dia
só para algo sem utilidade. Pode ser pintar, escrever ou até para não fazer nada. Algo que eu digo sem utilidade é algo que você fique não buscando necessariamente um resultado naquilo ali que você está fazendo. Não que pintar, escrever não tenha uma utilidade. Existe a utilidade, mas como a gente estava falando, já a falta de permissão faz com que você sinta que isso não é útil. Então, escolha. Tira 15 minutinhos do seu dia para fazer algo que é considerado sem utilidade. E você vai pintar, vai escrever ou vai simplesmente não fazer nada. Vai ter aquele tempo daquele ócio criativo, de repente apenas para contemplar, mas escolha fazer. E aí você vai se permitir ter esse momento. Mas às vezes, se você não coloca isso na agenda, se você já não marca isso, você acaba se sabotando também. Por isso, eu falo para muitos dos alunos, gente, coloca na agenda, marca na agenda. Algo que você vai começar, já deixa escrito e dentro do teu espaço do dia, você já deixa aquilo determinado, porque senão a probabilidade daquilo não acontecer é muito grande. Então a gente não pode dar espaço para que a procrastinação ela chegue ali e domine, porque senão a gente vai sempre deixando tudo para depois. Uma outra forma interessante que a gente pode fazer é ter um caderno de erros. Esse caderno ali, você vai fazer o quê? Vai pintar sem expectativa. Você pode usar ele como um espaço livre, simplesmente para sentir. Então você não precisa de pintar dentro das linhas, você não precisa seguir regras. Esse caderno ali é só para você deixar a sua arte se revelar, apenas para que você possa sentir. Então, um caderno onde os erros não existem. Então, você só vai curtir aquele momento, vai brincar, vai pintar, vai sentir aquele momento de forma muito real. Uma outra forma legal é você começar com um traço, não com necessariamente um plano. Sabe quando você decide fazer uma arte? Na verdade, essa arte, muitas vezes, ela vai se revelar no processo. Quantas vezes eu já comecei uma arte aqui e lá no início, aí eu achei que aquela arte já tinha dado errado, sabe? E eu simplesmente decidi continuar. E no processo, essa arte foi se revelando. Um tempo desses, eu mostrei no perfil uma pintura de umas flores verdes que eu tinha começado. Logo no início parecia um grande borrão. E eu fiquei assim, ai meu Deus, deu tudo errado. Mas eu decidi continuar. E ao continuar, tudo foi se transformando. A arte, as manchas, os detalhes que eu fiz com a caneta Posca branca. Gente, na hora que eu finalizei aquela arte, que coisa maravilhosa o resultado na hora que eu vi. Por quê? Porque eu deixei a arte se revelar no processo. Se você bloqueia ou trava logo naquele momento inicial, pela falta de permissão, você acaba não deixando acontecer aquilo que poderia ser tão lindo, aquilo que poderia ser tão maravilhoso. Então, você também pode começar se perguntando, sabe? Quando a gente fala sobre isso da permissão, se pergunta, coração, se fosse para alguém que eu amo, eu deixaria isso para depois? A resposta geralmente é não. Se fosse para alguém que você ama, você faria, você daria prioridade. Então por que para você tem que ser diferente? Você não se ama, não? Será que, se você não se ama, será que não está no momento de você começar a se amar mais? De você se permitir mais? Porque, gente, eu vou falar, se você tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para você, tá aí você demonstrando claramente que o amor próprio está em falta. Se o amor próprio está em falta, como eu posso fluir nas coisas da minha vida? Se eu estou mandando essa mensagem para o universo de que eu não sou merecedor, de que eu não permito, como que eu quero receber? Você entende que isso é incoerente? A realidade, o universo, ele é coerente. E isso vai de acordo com as nossas escolhas, com os nossos movimentos, aquilo que a gente decide e intenciona. Então, você pode começar a fazer mais tomar algumas decisões.
Por exemplo, você pode colocar um alarme no seu celular para te lembrar que você tem permissão. E eu sei que isso pode parecer meio irreal, às vezes a pessoa pensa assim: "Nossa, Marquito, mas vou colocar um alarme no celular dizendo que eu tenho permissão?". Isso é tão clichê, só que é exatamente isso. Quando você tem uma grande resistência, até uma coisa que parece tão simples quanto colocar uma notificação no seu celular, as tuas resistências já começam a dizer que isso é idiota, que isso é besta, que isso não tem uma utilidade. Então, a pessoa já deixa de fazer e dá um passo em algo que poderia ser importante. Se você não quer colocar notificação no celular, coloca ali, ó, eh, escreve num post-it, coloca: "Você tem permissão, você é merecedor, você é merecedora". Coloca ali na tua geladeira, no teu espelho do banheiro, que você vai escovar os dentes ali todos os dias, coloca ali no espelho do banheiro do ladinho. Às vezes isso parece que é pouco, parece que é bobeirinha, só que não é, gente, faz toda a diferença. Aqui mesmo dentro do estúdio, eu coloco post-it com essas frases que me fortalecem, frases que vão me engrandecer. Porque é interessante, a pessoa, às vezes, para poder se reduzir, se achar inferior, aí ela usa as frases: "Nossa, como eu sou idiota". Não, aí como eu sou idiota pode, entendeu? Como eu sou bobo, como eu sou fraco, fraca. Nossa, eu não dou conta. Essas frases podem. Agora, quando é para colocar que você tem permissão, colocar que você é incrível, que é maravilhoso, aí vem aquela resistência dizendo: "Ai, gente, que coisa besta, que coisa bobinha". Então, não se deixe levar por isso, entendeu? Por esse tipo de pensamento que tenta te limitar, às vezes de você dar um pequeno passo que pode ser tão simples. Então coloca lá o post-it, você tem permissão. Coloca que você é incrível, que você pode ir cada vez mais longe. Escreva para você ir se acostumando de verdade, para internalizando esse senso também de merecimento, esse senso de permissão. E por fim, use essa aula aqui, na verdade esse encontro, como se fosse um primeiro passo. E deixe o pincel te lembrar da sua liberdade. Agora, a gente vai iniciar a nossa aula de pintura e nesse espaço que a gente vai entrar, é espaço para você sentir, é espaço para você se permitir, para você viver esse momento. A gente vai fazer a pintura da Magnólia e ela representa todo mundo que se adiou demais. Quando eu compartilhei a Magnólia com vocês no perfil, muita gente se identificou, porque a Magnólia eu criei ela como uma personagem que era justamente isso, aquela que sente as dores que grande parte das pessoas que me acompanham sentem, e muitas daquelas dores que inclusive eu já senti em muitos momentos também. Então, hoje eu posso dizer que a Magnólia se olhou com gentileza e decidiu se permitir, decidiu, dar um novo passo. E se a Magnólia conseguiu, se ela escolheu, eu acredito que você também consiga, porque a gente vai fazer um passo a passo que é tão simples, que é tão fácil. Mesmo você que nunca tenha desenhado ou pintado na vida, vai conseguir fazer ele junto comigo. A ilustração eu já compartilhei com vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, no nosso canal, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque se você não faz parte do nosso canal, participe para que você sempre possa receber notificações de novas aulas. E nesse nosso canal eu compartilho sempre as ilustrações, compartilho os materiais que a gente sempre vai pintar por aqui, onde você consegue encontrar esses materiais. Então não deixe de participar, tá? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição também o link para que você possa baixar essa ilustração e também uma recomendação de uma aula onde você aprende a reproduzir essa ilustração. Então você vai conseguir fazer isso super facilmente, tá bom? Então vamos lá para nossa arte, que agora vamos começar, nos deixar fluir. Então bora lá para nossa aquarelinha. Ó, aqui a gente está usando o papel Canson 300 gramas para aquarela, que é um bloquinho A5, que é um bloquinho pequeno. A aquarela, eu tô usando as aquarelas em pasta, aquelas em tubinho, né? Essa daqui é da Art Creation, da marca Talens.
vocês encontram também na lista de materiais que eu compartilho, tanto aqui no link da descrição, quanto lá dentro do nosso canal do WhatsApp, quem está participando no nosso canal. Aqui eu vou já umedecer as cores que eu quero utilizar aqui na nossa arte. A base de toda a nossa arte, eu vou usar esse ocre. Quem não tiver esse ocre pode utilizar também um marrom com mais água para ficar bem clarinho, ou até mesmo um laranja ou um amarelinho. A gente consegue deixar num tom mais clarinho para poder fazer toda essa base que a gente vai fazer. Eu vou também já colocar uma gotinha aqui no amarelinho, vou deixar umedecendo aqui. Também vamos usar o verdinho, então vou colocar algumas gotinhas. E agora vamos para nossa arte. Ela vai ser em um tom de ocre bem semelhante a aqui, algumas tonalidades desse mesmo tom. O pincel que a gente vai usar vai ser esse aqui, da Condor 5500 tamanho 4, que vocês encontram na minha lista de materiais, onde eu compartilho os kits da Condor. É um pincel redondo. É bom que ele tem a ponta bem fininha e quando a gente precisa de fazer detalhes, a gente consegue trabalhar bem com ele também. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou umedecer toda a região que eu quero utilizar essa base que eu estou falando. Então eu vou trazer em tudo mesmo. Aqui eu vou passar, ó, em cima do cabelinho, em cima do rosto e vou trazendo água em cima do corpinho. Por quê? Em toda essa base eu quero deixar esse tom amareladinho, sabe? Mesmo que depois eu venha com outra cor, em cima de tudo aqui vai ser esse mesmo tom. Então, como eu já vou deixar umedecido, depois fica mais fácil de eu trazer as outras cores que eu quero trabalhar. Então, só com algumas pinceladas, aqui eu vou fazendo os movimentos circulares. E aqui eu já trouxe água em toda a nossa arte. Agora que está umedecido, eu vou pegar, vou mostrar para vocês. Aqui, esse tom que eu falei, esse ocre, eu vou trazer ele aqui. Vou trazer um pouquinho mais. E agora, com água, eu vou deixar mais misturado. Eu vou pegando a água aqui do copinho, molho o pincel, deixo bem líquido. Que eu quero aquele tom bem misturadinho com a água, para ficar bem com mais transparência. E agora, eu vou até deixar viradinho assim para vocês visualizarem enquanto isso. E agora daqui, eu vou só trazer. E vou trazendo as pinceladas, umedecendo toda a região. Vou só deixando acontecer com leveza, trazendo essa cor para toda a nossa ilustração. Toda a base. Porque aí as cores que eu trouxer por cima, a gente vai ter essa base de ocre, uma corzinha mais envelhecida. E a gente vai trabalhando depois as outras cores. E olha só, aqui fizemos toda essa base. Aqui agora, enquanto ainda está umedecido,
eu já posso trazer mais algum outro tom. Então, eu vou pegar de novo esse ocre e vou trazer para cá. Porém, aqui agora, eu vou trazer essa pincelada em alguns pontos que eu quero que fique mais escurinho. Então, olha só. Trazer aqui no casaquinho dela. Aí vou trazer aqui também umas pinceladinhas. Vai ter alguns espacinhos aqui, ó, que pode ir misturando um pouquinho também. Mas aqui eu não vou me apegar a isso, eu vou deixar o que tá umedecido e ir se misturando aqui também aos pouquinhos e deixar que isso seja a parte mágica da aquarela também. Então aqui agora a gente vem pro pezinho dela. Vou dar aqui, ó, leves toquinhos. Como a gente fez com bastante água, olha como essa primeira parte ficou bem clarinha. Agora com essa segunda, já dá um destaque, né? Olha só a diferença. Como fica bonitinho. Aí aqui, agora a gente pode fazer ainda com esse tom de ocre, outras cores que a gente queira trabalhar para depois mudar a cor. Eu vou fazer também aqui essa flor. E algumas pinceladinhas. Agora eu vou fazer o quê? Aqui, ó, no cabelinho dela, ainda faltou um pedacinho do casaco aqui em cima. Vou pegar um pouquinho mais desse e trago pra cá. Aí agora, aqui no cabelinho dela, eu vou fazer o quê? Trazer o marronzinho. Então vou umedecer aqui a região. Trago um pouquinho de água. E pronto. Agora essa região aqui, a gente vem trazendo, pintando o cabelinho dela. Marronzinho. Alguns toquinhos. Vou dar alguns leves toques aqui também. E é bom com essa ponta bem fininha, a gente consegue fazer nesses detalhezinhos. Aqui, ó, tá o rostinho dela, ainda tá um pouco umedecido. Então eu trisco nessa parte de baixo, um toquezinho. E eu venho dando esses leves toquezinhos assim. Bem devagar. Aqui. Agora eu vou dando uma misturadinha. Aqui também. Aqui na sobrancelha. Bem suave. Aqui com um pouquinho de água eu vou passar aqui nessa lua. Misturou aqui um pouquinho, ó. E a gente pode deixar esse efeito. Um pouquinho de água, movimentos circulares. A gente traz pra cá. Aí deu um pouquinho mais de cor aqui nessa luazinha. E agora vou pegar o amarelinho. Não, vou pegar um laranja. Com a cor laranja, a gente pode fazer, vou fazer aqui essa flor de baixo. Ó, o laranja ainda ficou bem nessa paleta de cores. Algumas pinceladas. E eu vou trazendo esse laranja, sem ficar me preocupando se pode sair aqui, ó. Saiu aqui da linha, deixo. Sempre
soltando o controle. Aqui, agora eu vou trazer um rosinha para cá e para cá. Então eu vou dar uma umedecida aqui no rosa. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Pego aqui um rosinha e vou trazer para cá. Sempre vai limpando o pincel. Trouxe mais água. Vou virar para vocês visualizarem melhor. E agora vamos usar esse rosinha aqui. Vou trazer nessa flor daqui. Ó, pode deixar algumas marquinhas. Alguns espacinhos brancos, eu não preciso preencher a flor inteira. Pode deixar alguns espaços. Aqui agora eu vou para essa daqui de cima. Ó, lembrando, não precisa preencher tudo. E, ó, quando eu trago o rosa aqui, como tá amareladinho no fundo, ainda fica essa sensação, sabe? Esse tom mais envelhecido. Vou fazer agora nessa daqui. Vou passar o rosa por cima desse ocre aqui. Trazer um pouco mais desse tom. E olha, como mesmo passando por cima desse amarelado do ocre, ainda fica lindo também. E agora, eu vou fazer, ainda nessa tonalidade, pegar aqui um pouquinho mais desse rosinha, vou misturando com a água e vou fazer essas florzinhas aqui. Ó. Só triscar. Leves toques. Vou limpar esse pincel e aqui no paninho eu vou tirar esse excesso de água. E agora vou passar aqui nessas florzinhas. Na hora que eu trisco aqui, ó, o pincel ele até dá uma absorvida na água, olha só. Quando eu trisco aqui, ele absorve um pouco dessa cor. Aí ficou bem clarinho, tá vendo? Ó, aqui tá escuro. Eu venho, aí o pincel absorve um pouco. Quando eu venho aqui, o pincel absorve um pouco. E aí, ao invés de ficar esse rosa mais forte, ele vai ficando clarinho assim. Ó, trisco, o pincel absorve um pouco. Mas a corzinha fica ali, o rosinha. Olha só. Bem delicadinho. Vou fazer bordinha da roupa dela aqui com esse rosinha. Que aí ele vai combinar com essas flores que a gente fez. Aqui a pétala que eu não tinha pintado. E aqui vou trazer um pouquinho mais de rosa para cá. E essa pétala que eu também não tinha pintado. Olha só. Que bonitinho que já tá. E agora eu vou trazer o marronzinho que a gente tinha pintado naquela hora. Já estava misturado lá com a água. E eu vou trazer um pouquinho desse marronzinho aqui nesse casaquinho dela. Aqui eu ainda não tinha pintado, ó. Vou trazer para dar um pouquinho mais de cor. E aqui, ó, algumas pinceladas. Aqui no casaquinho. Fica bem aconchegante, tipo um casaquinho de lã, de algodão. Casaquinho de algodão. E aqui embaixo também, ó, algumas pinceladinhas. Não preciso preencher tudo. Sempre posso deixar algumas falhas que fica parecendo a parte que a gente não pinta. Que nem aqui, ó. Eu gosto de deixar essas partes.
E olha que bonitinho que já ficou aqui. Vou colocar aqui também no pezinho dela, no sapatinho dela. Essa linhazinha aqui é justamente para parecer uma costura, para lembrar que é uma bonequinha. Olha que lindinha que ela já tá. E agora a gente pode, com o ocre, vou aqui misturar um pouquinho mais de água. E com o ocre eu vou trazer só uma sombrinha aqui no rostinho dela. Vou trazer aqui, ó. Só vou triscar aqui e aqui também, ó. Vou triscar. Só trisquei. Aqui na orelhinha também. Aí do jeito que tá aqui agora, eu limpo o pincel e com apenas água eu vou puxar. E vou misturar. Ó, apenas água. Aqui também, ó, daqui, vou pegar um pouquinho mais de água, apenas água, eu vou puxando. Aqui no rostinho, aqui em cima, aqui na orelhinha. Não preciso preencher tudo, só vou dar umas pinceladas em algumas partes. Aqui, vou fazer aqui por dentro dessa parte do óculos, aproveitar que a ponta do pincel ainda tá com um pouco dessa cor, eu vou trazer, ó. Pego um pouquinho daqui e vou trazer aqui dentro do óculos, cantinho do rosto aqui. E como tá ainda umedecidozinho, que vai dando uma misturadinha. Mas ó, aqui já ficou com esse aspecto de uma sombra. Aqui do ladinho, ó, do lado direito, uma sombrinha. Só da gente ter trazido um pouquinho desse ocre pra cá. Então a gente não precisa pegar a cor e pintar o rosto inteiro. A gente pega aqui desse ladinho, só dá o toquezinho, que nem no início, e com um pouquinho de água a gente vai misturando e vai trazendo. Aqui, se você quiser dar esse efeito de sombra, você consegue ir fazendo. Porém, se você quiser manter a bonequinha também com essa primeira camada, assim, sem trazer a sombra necessariamente, também fica legal. São formas de você trabalhar. Então aqui eu ainda vou trazer, aqui ó, na mãozinha dela, um pouquinho. Como eu coloquei essa sombrinha desse lado direito, aí eu fiz aqui e vou fazer desse ladinho também, direito. E aí, aqui nas perninhas dela, como tem o vestidinho, então eu vou trazer aqui no lado direito também, que nem aqui e aqui, como se a luz estivesse vindo daqui também. E aqui desse ladinho também. E aí, aqui de baixo eu posso puxar um pouquinho, ó. Como se fosse uma sombrinha do vestidinho. E aqui também. E aqui a gente vai brincando, pincelando e trabalhando nossa respiração, enquanto a gente vai curtindo esse momento. Com um pouquinho mais do ocre, eu vou passar onde? Aqui no vestidinho, ó. Como se fosse essas dobrinhas. Não tem essa linha de cima para baixo? Então venho aqui e passo uma pinceladinha de cima para baixo. Aqui, bem uma pinceladinha também. Aqui, em cima da linha, dei uma pinceladinha. Só para dar uma reforçadinha na cor em cada uma dessas linhas. Ó, só uma pinceladinha. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais do ocre, já que é uma parte que está com as duas mãos aqui, está mais escurinho aqui. E aqui desse ladinho do vestido, eu vou trazer um pouquinho também do ocre, ó. Assim. Pincel de ladinho. E pronto. Ó. Aqui embaixo também, nesse cantinho aqui, ó.
da roupinha dela e subo também. Ó, bem nesse cantinho, como se fosse uma sombrinha do casaquinho dela. Prontinho. Aqui, do jeito que tá aqui agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar aquele verdinho. O verde, eu vou pegar bem delicadinho aqui. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Aqui. E aí, eu vou fazer umas folhinhas bem pequenininhas. Olha que legal. O pincel fininho, a pontinha é legal por isso. Você consegue fazer alguns detalhes assim. Só o detalhe da folhinha. Bem pequenininho. E aqui, cada florzinha dessa, vou fazer bem pequenininho. Só um detalhezinho. Como se fosse a estampa desse vestidinho dela. E aqui vamos fazendo algumas pequenas pinceladinhas para ficar os verdinhos, representando umas pequenas folhinhas. Bem devagarinho. E agora eu vou fazer algumas bolinhas bem pequenininhas também, só para ir criando essa estampa do vestidinho dela. Eu vou fazendo só com a pontinha do pincel, dando uns pequenos toquinhos. Agora, ao invés de um vestidinho completamente reto, é um vestidinho com florzinhas e um pouquinho de verde. E ainda com esse verde aqui, a gente vai fazer as pinceladas dessas folhas. Olha, mesmo passando aqui por cima do ocre, olha como fica legal. Por isso, fazer essa base inicial traz esse aspecto bonito, mais envelhecido. E agora, só passar dentro das folhinhas, mesmo que saia das linhas, você vem trazendo e sentindo. Aqui em cima. As suas pinceladas. Olha que gracinha. Eu vou agora com o marrom pintar aqui esses pezinhos da cadeira. Então, bora lá. Algumas leves pinceladas. Pegar um pouquinho mais aqui desse marronzinho. Eu tinha pego um marrom mais clarinho, né? Agora eu peguei o mais escurinho e prontinho. Agora o amarelo que a gente tinha pingado lá no início, eu vou trazer ele agora. Um pouquinho de água, misturo no amarelo e eu vou trazer bem aqui dentro da nossa florzinha. Bem no meiozinho de cada uma delas. Dentro das bolinhas. E prontinho.
Aqui agora eu dei uma secadinha no pincel, vou tirar um pouquinho desse excesso. Só de triscar aqui o pincel ele puxa. Vou tirar aqui um pouquinho do excesso e aqui também. E aqui, as bolinhas que a gente tinha feito aqui dos ladinhos, a gente vai trazer um rosinha também. Então eu vou molhar ali no rosa, misturar um pouquinho com água. Eu tô misturando bastante aqui com água. Na verdade, assim, um pouquinho com água em cada uma das cores para deixar mais transparente. E olha só, com mais transparência, eu vou fazer os rosinhas. Vou tirar aqui um pouco desse excesso de água e venho fazendo cada uma das bolinhas. Posso pegar daqui, trago aqui para as bolinhas. Agora, nossa pintura já está praticamente pronta aqui. Olha que lindo que fica com os tons que a gente foi trazendo. O que é que eu acho que vai ficar legal? Se eu trouxer um pouquinho do verde em algumas partes aqui, para dar uma equilibrada. Então, vou pegar um pouquinho aqui do verde e vou trazer aqui no cantinho. Vou dar uns toquezinhos. Aqui também. Que aí fica um verdinho aqui, eu dou uma equilibradinha com um verdinho aqui também. E aí, eu vou limpar o pincel e apenas água vou fazer uma manchinha com os movimentos circulares. Prontinho, ó, movimentos circulares. Aqui já estava o verdinho também. Se quiser eu posso pegar mais do verde e dar uns toques aqui para deixar se misturar. Olha só. O que é que eu vou fazer? Para dar um efeito bem bacana aqui, um efeito legal, eu vou utilizar a aquarela metalizada. Aqui eu vou usar a aquarela metalizada rosa e vou usar a amarelinha para pintar a lua também. Passar por cima dessa daqui. Poderia fazer com prata também. Deixa eu ver. Não, vou fazer a lua com esse amarelo. Vai ficar linda. Bem brilhosa. Vou fazer assim. E aí eu vou limpar a ponta do pincel, ó, para tirar o excesso. E com água vou misturar. Essa minha lua, ela já vai ficar toda metalizada. Bem misturadinha. Olha isso. Depois eu mostro para vocês mexendo como que fica com a iluminação. E agora, com rosinha, vou me descer aqui e vou dar algumas pinceladas também. Primeiro nessa florzinha aqui. Vai ficar muito linda. Pode usar nas bolinhas também. Ó, vou passar nessa florzinha aqui de cima. Aqui. Não precisa nem preencher tudo, se não quiser. Pode preencher algumas partes. E agora nessa aqui de baixo. Algumas pinceladas. E agora eu vou passar em cima das bolinhas. Para dar aquele brilho bem especial. Essa aquarela metalizada também tá lá na nossa lista de materiais.
Vocês encontram aqui pelo link da descrição do vídeo ou lá dentro do nosso canal, que a gente sempre compartilha a lista com os materiais. No nosso canal você também pode fazer parte para acessar todas as aulas quando a gente fizer novas aulas, notificações. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E olha que gracinha que ficou a nossa Magnólia, que é a nossa personagem. Sabe o que eu vou fazer? O narizinho dela, vou trazer um pouquinho mais do ocre também, para ele não ficar tão branquinho. Então, vou pegar ali um pouquinho da cor que estava aqui do ladinho. Só dar um toquezinho aqui. E para não ficar tão escuro também, eu vou limpar o pincel. E com a pontinha dele, com um pouquinho de água, eu vou dar essa misturadinha, olha só. Aí ficou suave, mas não ficou aquela coisa muito forte também. Bem bonitinho. E agora, como o cabelinho aqui já secou, tá umedecido, mas tá bem pouquinho. Aí eu já consigo fazer o quê? Trazer detalhes do marrom. Agora só uma pinceladinha aqui, ó, para pegar mais do marrom. E com essa parte bem fininha, vou fazer só alguns leves detalhes. Ó. Trazendo um marronzinho. E eu vou deixar essas partezinhas sem preencher tudo. Sempre uma parte clarinha por dentro e algumas linhas mais escurinhas. Misturou aqui, já vou mexer aqui com um pouquinho de água. Ó, trago um pouquinho desse marrom, só com a pontinha do pincel. Algumas pinceladinhas, mesma coisa aqui desse lado. Só com a pontinha. E olha que lindinha que tá a nossa Magnólia. Agora só limpo o pincel. Com a pontinha eu vou retirar aqui, ó. Esse excesso que tinha caído aqui. E vou deixar misturar aqui mesmo. Ficou um pouquinho mais escuro. Tá tudo bem também. Pronto. Agora eu vou pegar aqui um secador só para dar uma leve agilizada. Uma agilizadazinha. Aqui secou uma parte, mas ainda tá um pouquinho umedecido. Mas eu quero fazer um efeito agora, antes de fazer os respingados e de fazer a finalização aqui, eu vou fazer um efeito que vai ficar muito lindo, que sempre faz muita diferença. Eu vou mostrar aqui para vocês. E agora, vamos para a finalização que eu tinha falado. Olha só, vamos usar a caneta Posca branca para fazer alguns detalhes. E eu vou pintar esses botõezinhos aqui. Para dar uma destacada aqui na nossa ilustração. A gente pode usar a caneta Posca para trazer alguns detalhes em partes mais escuras, que fica muito legal. Então, olha só, aqui no cabelinho dela. A gente pode ir fazendo algumas linhas. Pode fazer algumas bolinhas. Olha só. Toda essa parte mais escura acaba destacando mais. Olha que lindo que fica.
Você pode alternar entre bolinhas e linhas. Aqui também, olha só. Uma linha. Como se fossem fios. Dá um efeito de iluminação que fica bem legal. Aqui desse lado também. Olha só. Bem suave. Aqui agora, na florzinha. A gente traz aqui para dar um destaque. Eu gosto muito sempre desse efeito da caneta Posca. Olha que coisa mais linda que fica. Fazendo algumas bolinhas para trazer esse ar de magia. Olha só nessa lua. Só alguns detalhes. Leves detalhes. E quando a gente vai trazendo a caneta Posca, fazendo algumas linhas, você vai dando também um pouco mais de vida, mais iluminação. Esse efeito mais mágico. Aqui na manguinha dela agora. Essas cores ficaram tão legais, né? Passam um ar aconchegante, confortável. Aqui, agora no cantinho. Aqui nas flores agora eu vou fazer só as bolinhas. Prontinho. Se você não quiser, também não precisa fazer as bolinhas. É porque eu acho que fica bonitinho mesmo. Acho que vai um pouco de estilo também. Olha só, aqui. Vocês preferem... Me digam aí nos comentários. Vocês preferem com esses detalhes de caneta Posca ou preferem sem? Vocês também podem fazer um teste de deixar sem também. Eu acho que dá um charme. Dá um charme especial, deixa nossa ilustração bonita também. Quando a gente vai fazendo esses momentos aqui, esses detalhes com caneta Posca, a gente sempre vai precisando de um pouquinho mais de concentração. Aí quando eu começo a passar aqui, eu vou falando mais devagarinho. Por conta da respiração. Para ir acertando as linhas. E uma ilustração simples, bem gostosinha de fazer, para desacelerar. Vocês vão arrasar. Vai ficar lindo. E aí, finalizamos a nossa ilustração com alguns detalhes mais simples também. E olha só como ficou a nossa arte dessa bonitinha da magnólia. Olha, gente, que gracinha. O efeito da aquarela metalizada. Olha só na iluminação. Aqui, imagina você fazendo e colocando numa moldura, utilizando o metalizado, sempre dá um toque mágico de acabamento. Eu acho a coisa mais linda também. Essa lua.
Olha só, nossa magnólia, bonitinha. Que lindinha que ela ficou. Finalizamos aqui a nossa aula. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos por completo, deixa eu falar aqui com vocês um pouquinho. Ai, gente, finalizamos a nossa arte de hoje com muita intenção, com muito amor, conexão no momento presente. E lembrando que a gente falou lá no início da aula sobre os 3 códigos que eu falaria durante a aula, então, o terceiro código é com intenção. Agora você vai juntar o primeiro, o segundo e o terceiro código e todos eles vão formar uma frase. Você vai me mandar por direct no Instagram essa frase que foi formada e eu vou te mandar um presente secreto. Por favor, não coloquem aí nos comentários, viu? Deixa que as pessoas tenham o merecimento de receber esse presente também. Então, quem quiser assistir tudo, quem quiser receber esse presente, assista a aula desde o início, anote os 3 códigos para que vocês tenham realmente merecimento a esse presente que eu estou compartilhando. E gratidão, gratidão infinita pela presença de vocês. É sempre muito lindo poder compartilhar, sentir toda essa energia dentro desse espaço. E hoje a gente falou sobre permissão, mas o que você realmente recebeu aqui foi um lembrete, né? De que você tem valor mesmo quando você não está produzindo. A forma da produtividade da forma como trazem, né, nesse nosso mundo, que você tem sempre que estar fazendo alguma coisa que seja considerada completamente útil. E não, na pintura terapêutica, o importante é você estar no processo, é você estar no movimento. Você não precisa produzir para criar algo que tenha uma finalidade, uma utilidade. Não, é sobre viver, é sobre desacelerar, é sobre viver o processo, é sobre sentir. E se você quiser continuar esse caminho, o método soltar, ele é o próximo passo. Vou deixar aqui o link na descrição para que vocês mergulhem dentro dessa realidade junto comigo e com os outros alunos que já estão lá também. Vai ser maravilhoso receber você com a gente dentro do método soltar. E hoje pode ser um recomeço, ou pode ser só mais um dia adiado, mas é você que escolhe. Um beijo no coração e até breve.